Bom dia, pessoal. Vamos concluir aqui esse capítulo sobre os conflitos na África, com os conflitos na Nigéria e no Sudão. Para a gente entender um pouco aqui, primeiro, para a gente começar a entender os conflitos desses dois países, a gente precisa entender as contradições. É sempre fundamental entender as contradições. Então a gente vai dar uma olhada no mapa aqui, da Nigéria, e a gente vai ver as contradições desse país, né? A primeira contradição é justamente em relação ao clima, né? Aqui é o mapa da Nigéria, na África, faz fronteira com Benin, né? Fronteira com a República do Camarões, a sudoeste. Aqui temos o Níger, né? Um país maior aqui ao norte, já na região semiárida e deserta. O Chad, a nordeste. Pois bem, isso aqui é a Nigéria. A região sul, vocês podem perceber que a região sul, a parte verde aqui, quanto mais verde, mais próxima de um clima tropical e equatorial. O clima equatorial, ele praticamente, a linha do Equador, ela vai passar um pouco mais abaixo aqui do Equador, da República do Camarões, né? Próximo ao Congo, mais ou menos aqui assim. Esse clima que predomina da linha do Equador até o trópico de Câncer, né? Clima tropical, mas ele se concentra muito mais aqui na região sul da Nigéria. A região no extremo sul da Nigéria ainda é um clima equatorial, marcado por muitas chuvas, né? Então é uma região fértil e um clima tropical. Mas à medida que vamos nos aproximando do norte do país, a gente se aproxima mais de um clima semiárido e desértico, né? Basta a gente entender que o Saara está logo ali acima, né? Logo pegando os países como o Níger, né? Então, a gente já vê aqui que a Nigéria é um país que tem um contraste ambiental, que é o sul úmido e o norte seco devido à proximidade com o Sahel, a região semiárida e desértica. Beleza? Vamos agora para olhar as diferenças entre os recursos naturais da Nigéria. O principal recurso natural da Nigéria é o petróleo. Então, a principal fonte de riqueza da Nigéria é o petróleo. Então, aqui vocês podem perceber que a região marcada pela produção petrolífera é a região sul. Então a gente tem aqui uma concentração da produção da economia da Nigéria no sul. Então a gente já viu que a região sul da Nigéria é de um clima mais úmido, né, fértil, e que a região sul da Nigéria também é marcada agora pela concentração da produção petrolífera, né, das indústrias petrolíferas de petróleo. E gás, né, concentrada principalmente na região sul aqui. A Nigéria é banhada pelo Golfo da Guiné, como vocês podem perceber aqui. Então, a gente já vai tomando conhecimento da natureza econômica da Nigéria. Bem, depois que a gente viu no mapa as diferenças ambientais e econômicas que são fundamentais para os conflitos na Nigéria, em particular, né? Vamos atentar agora para a diferença étnica, né? A diferença étnica também
ela é fundamental para os conflitos na Nigéria. O norte da Nigéria, ela é habitada, né, o norte da Nigéria é habitado pela uma predominância de população de etnia, de religião islâmica, né? A gente fala étnico aqui, mas algumas características são mais marcadas pela religião. Se a gente for falar em termos étnicos mesmo, a gente vai ver que a Nigéria é um país muito diversificado. Então a gente vai falar fundamentalmente aqui em relação à religião. O sul já é mais caracterizado pela uma religião animista, ou seja, religião ligadas às culturas africanas antes da chegada do homem branco, e pelo cristianismo, né? Então o sul mais cristão e animista, o norte mais islâmico. A gente viu nos mapas que o sul tem uma característica econômica mais desenvolvida e uma característica ambiental mais favorável. A população sul, então, é naturalmente, economicamente superior em termos de desenvolvimento econômico. Visto essa característica étnica, essa diferença étnica, né, de norte muçulmanos e sul cristãos e animistas, a gente já tem um quadro aí das diferenças que marcam os conflitos na África. Agora a gente vai falar diretamente do conflito na África, mas diretamente de um caso específico, que é o ressurgimento do Boko Haram. Boko Haram é um grupo terrorista. Para entender o Boko Haram, eu vou deixar para vocês também um vídeo que eu fiz para o 9º ano sobre o Estado Islâmico, a origem do Estado Islâmico. Por quê? Porque o Boko Haram é uma espécie de primo, o irmão do Estado Islâmico. O tronco, né, a árvore genealógica do Boko Haram é quase a mesma do Estado Islâmico. Eles são apoiados pela Al-Qaeda, né? Vocês vão ver lá no vídeo, eu explico o papel da Al-Qaeda nesse contexto. Eles são do grupo sunita. Vocês vão ver no vídeo também que muita gente acredita que os xiitas são mais radicais, mas os principais grupos terroristas mais perigosos hoje pertencem ao tronco sunita. E eles, agora sim, o mais importante aqui no vídeo para vocês entenderem o desenvolvimento do Boko Haram a partir desse contexto que estamos conversando aqui. O desenvolvimento desses grupos terroristas, né, líderes como Mohamed Yusuf, eles surgem com uma pregação ideológica, eles ascendem e se tornam populares com uma pregação ideológica que atinge principalmente a população muçulmana. Então, a área de atuação dele é mais ao norte, onde existe uma população mais empobrecida. Além das características econômicas e naturais desfavoráveis que a gente viu aqui, existe o governo também. O governo da Nigéria não dá muita atenção, deixa essa população sem uma assistência adequada, né? Então essa população é um pouco largada, um pouco abandonada pelo governo. Então elas acabam sendo alvo fáceis, né, da pregação ideológica de algum desses líderes, como o Mohamed Yusuf. Então o Boko Haram se desenvolve justamente ali. O Boko Haram vai pregar o quê? Vai pregar para essa população empobrecida que a culpa da pobreza deles é justamente da civilização ocidental. A gente vê, né, que essa propaganda atinge diretamente o sul mais desenvolvido, porque esses têm, em sua maioria, religião cristã ou não muçulmana. Isso faz com que essa população mais próspera do sul seja o alvo, né, da ideologia do Boko Haram para essas pessoas do norte que são mais desassistidas pelo governo. Então eles vão dizer que a culpa da miséria deles, a culpa da pobreza deles
tem a ver com a educação ocidental. Boko Haram significa educação ocidental é ruim. Então, o Boko Haram vai promover, né, uma ideologia, da mesma forma que outros grupos radicais, né, sunitas do mundo árabe, né, que lança a mão do terrorismo, eles vão fazer uma leitura bem radical, né, do Islã, se apoiando na Sharia. A Sharia seria a lei islâmica, né, que seria imposta a uma população como se fosse uma constituição, as pessoas teriam que seguir essa lei islâmica, né, uma lei bem radical, uma lei, teriam que seguir essa lei como se fosse a constituição do país, que proíbe muitas coisas que até mesmo no mundo árabe mais moderado é aceito, né, como as vestimentas mais à vontade para mulheres, calça, né, as mulheres poderiam não usar o véu cobrindo o rosto, né? A característica desse tipo de ideologia que usa a Sharia como uma lei é mais ou menos o que tem no Irã hoje, né? O Irã, que é um estado teocrático que se baseia na lei religiosa, onde os direitos, né, a liberdade da mulher é muito tolhido. A mulher tem pouquíssima liberdade dentro dessa sociedade, uma sociedade muito patriarcal e conservadora. E dessa mesma forma, o Boko Haram vê que tem que ser constituída a sociedade. Eles querem instituir um Estado baseado na lei islâmica, um Estado islâmico na Nigéria. Então eles atacam a população do sul, atacam escolas, né, ocidentais e cristãs. Eles vitimizaram ao longo dessa década mais ou menos 2.000 pessoas, principalmente isso no mesmo período em que o Estado Islâmico atacava, por exemplo, cometia atos terroristas na Europa, na França, né, no jornal francês que matou algumas dezenas de pessoas, mas que foi muito mais divulgado pela mídia do que os crimes cometidos pelo Boko Haram. O Boko Haram promove sequestros, né? Sequestra meninas de escolas cristãs ou escolas ocidentais, laicas mesmo, e existe até a acusação de que eles vendem essas meninas como escravas, e muitas delas nunca mais foram vistas, né, pelas suas famílias. Realmente a atuação do Boko Haram é muito radical. Então isso que eu queria deixar para vocês, né? Como o Boko Haram se desenvolve, né? Ele se desenvolve através do tronco do wahhabismo, né? Sunita. Eu vou deixar para vocês o outro vídeo, quem tiver mais curiosidade sobre esse contexto do Boko Haram, como ele se desenvolveu, assista lá o outro vídeo que eu vou deixar sobre o Estado Islâmico. Boko Haram é muito parecido com o Estado Islâmico, só que ele atua mais ali na Nigéria mesmo.